né? Agora nós vamos entrar na etapa de aplicar aquela massa que eu falo que é para tirar a imperfeição, né? E dar acabamento para pintura. Bom, então após a gente concluir aqui, ó, a nossa massada de cimento, a última, final, eu dou um acabamento na lixa para a gente poder já tirar uns ressaltos, né? O grosso, vamos assim dizer. E aí a gente vai tirando os ressaltos também. Com isso a gente já vai dando um acabamento lisinho nele, né? Certo? Então vamos dar uma segurada para a gente acabar esse nivelamento aqui na lixa. Bom, então finalizado aqui, ó, o acabamentinho na pintura não, né? Na lixa, a gente tira o excesso do pó. Quem quiser, pode até passar um panozinho úmido. Para tirar bem o pó. Certo? E agora aqui, galerinha, agora aqui a gente vai fazer a primeira aplicação da nossa resina à base de água, direto aqui no nosso cimento. Certo? Mexe bem ela. Eu uso ela pura, mas quem quiser pode diluir até 10% de água na própria resina. Já isso é recomendação do próprio fabricante. Então quem quiser, mas eu gosto de usar ela purinha. Então, ó, eu vou aplicar agora aqui, ó, uma demão aqui em todo ele. Vou esperar secar e aí sim nós vamos fazer a aplicação da nossa massa para tirar essas imperfeições do cimento aqui da ranhura e dar um acabamento para a gente pintar. Pronto, galerinha, aplicada aqui a resina. Tem pessoas que me perguntam, eu posso usar a resina para dar brilho? Galera, ele não é um material para dar brilho, mas sim, ele dá um brilho dele é muito significativo. E após aí 2, 3 aplicações, você consegue atingir um brilhozinho feito pela própria resina. Mas ele não é aquele brilho que substitui o brilho do verniz. Beleza, galera? Ele aqui, na verdade, ele é um material de proteção. Agora, se você estiver aplicando numa pedra natural, já coisa, ele atinge um brilho mais significativo. Beleza, galera? Eu vou esperar secar aqui agora pra gente fazer a aplicação da nossa massinha. E aí, galerinha, praticamente seco. Você vê que ele já deixa uma tonalidade meio molhada, né, vamos assim dizer. E ele já tem uma aberturinha de brilho. Então, se você passar mais umas 2 camadas, passa, espera secar bem. E passa outra, espera secar. Ele já abre, sim, um brilho. Eu aqui não estou esperando secar bem porque a gente está fazendo vídeo. Então aqui ele não está nem bem seco ainda. Mas como eu não vou aplicar outra demão, no caso agora nós vamos entrar
com a nossa massa. Nós vamos fazer 3 aplicações dessa massa aqui. Beleza? Essa massa aqui é que eu uso ela para substituir a massa corrida acrílica, porque a massa corrida acrílica é muito cara. Se você tiver massa corrida acrílica, você não precisa fazer essa massinha aqui. Você pode aplicar a massa corrida acrílica direto no seu vaso, mas da mesma forma como eu faço essa aplicação aqui. Você entra com a massa, lixa depois para tirar o excesso, e aí se você quiser fazer nova aplicação, você faz nova aplicação. Essa massinha aqui, galera, é aquela mistura de meia colher de cimento, 1 colher de cola branca e 4 colheres de massa corrida. Então a gente mexe aí até fazer uma massa homogênea. Beleza? Agora eu vou fazer a aplicação dela aqui com a mão. E aqui no nosso vasinho. Vamos fazer a aplicação nele todo, galera. Essa aqui eu vou entrar com 3 camadas, eu acho que eu já falei dessa aplicação aqui. Porque eu quero um vaso bem fininho. E quanto mais acabado ele fica, mais realço você tem na sua pintura. Beleza? Bom, e assim a gente vai finalizando aqui essa primeira aplicação, galera. O segredo dessa massa aqui, galera, é em termos de... Para você dar o seu acabamento, você tem que lembrar... Geralmente eu aplico num dia e lixo no outro. Tá? Porque quanto mais tempo você demora para dar o acabamento de lixa nessa massa, mais dura ela vai ficando. Tá? Então você pode, ou se o tempo estiver muito bom, você pode aplicar ela na parte da manhã e na parte da tarde você já dá o acabamento na lixa e depois fazer de novo a outra segunda aplicação, caso você queira. Eu vou falar daqui a pouco para vocês em relação a você entrar com uma, duas ou 3 passada dessa massa, desse acabamento, e eu vou dar uma explicação para vocês que tem muito a ver com que onde você vai deixar o seu vaso, beleza? Quando a gente cria um vaso, galera, automaticamente você já tem uma noção para que você criou aquele modelo, para onde você vai colocar, que tipo de pintura você pensa em fazer. Então geralmente a gente já, quando você cria, você já pensa tudo isso praticamente. Beleza, galera? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí também. E aí, galerinha? Ó, nossa primeira demão daquela massa que nós passamos para tirar a impermeabilização seca. Beleza? Passamos ontem. Agora com uma lixa 120, eu estou usando a lixa de ferro, porque ela dura mais. Nós vamos tirar o primeiro excesso aqui que nós passamos. Não precisa lixar ela ao ponto de você começar a ralar o cimento. Não, é só quebrar mesmo. Ó, é só para você quebrar mesmo o excesso e ela vai fazendo o preenchimento das ranhuras. Aí o que eu falei aqui? Se você quiser um vaso para ficar 24 horas ao tempo, eu aconselho a você nem entrar com uma segunda demão, porque o vaso, para ficar 24 horas ao tempo, ele precisa estar bem praticamente no cimento, né? E se a gente entrar com muita camada aqui, ele vai criando, por mais que a gente tire o excesso, ele cria uma casquinha. Esse tipo de acabamento que eu entro 2, 3 vezes, é para os vasos que vão ficar em área coberta, sacada, apartamento, sala e essas coisas.
Beleza? Mas se você tiver botar o tempo, tu pode entrar até com mais uma. Aí depois você tira o excesso e aí beleza. E a pintura, para você deixar ela 24 horas no tempo lá, você usa a pintura PVA, tinta de parede ou a tinta esmalte sintético. Beleza? Vamos segurar aqui pra gente dar uma listinha aqui no acabamento. Bom, galerinha, ó, feito aqui o nosso acabamento, né? Primeiro acabamento na lixa. Vamos tirar o excesso do pó. Quem quiser, como eu já disse, passa um paninho úmido para tirar todo o pó. E aí, com a nossa massinha, a gente vamos entrar com a segunda passada dela no nosso trabalho. O processo o mesmo, beleza? Me desce aqui. Lembrando, galera, que você sempre vê quando ele já ficou seco aqui. E aí você já pode entrar com a lixinha. Geralmente eu entro com a lixinha de um dia para o outro. Mas quanto mais tempo essa massa fica na sua peça, mais dura ela vai ficando. Com isso, mais força para você dar o acabamento na lixa, você vai executar para poder tirar o excesso. Ó, com isso a gente já vai nivelando bem ele. Beleza? Então eu vou concluir aqui essa passada aqui. Bom, finalizando, galera. Certo? Agora vamos esperar secar e dar o segundo acabamento na lixa para tirar o excesso novamente dessa aplicação. Beleza? Vocês vão ver também, ó, que tá aqui o molde. Eu não desenformei ele ainda. Eu só desenformo ele depois que essa parte de fora tá totalmente concluída, já em preparo para pintura. Beleza, galerinha? Então, vamos aí a terceira etapa aí depois que secar. Bom, finalizado aqui, galerinha, a etapa 2 da nossa massa de cimento. Massa de cimento não, da nossa massa para tirar imperfeição e dar acabamento. Certo? Agora a gente tira o excesso do pó. Quem quiser, passa um pano úmido para tirar todo o pó, certo? E aqui, galerinha, aqui praticamente na segunda passada ele já tá bom para você aí aderir aí a sua pintura, essas coisas. Mas eu vou entrar com a terceira. Geralmente 3 passadas deixa ele bem mais nivelado. Então nós vamos entrar com a nossa terceira passada da nossa massa para tirar imperfeições, né? E deixar um acabamento melhor para pintura. Beleza, galerinha? Bom, nossa massinha pronta. Certo, ó. Agora vamos espalhar ela com a mão. Eu estou espalhando com a mão, certo? E assim a gente finaliza a nossa terceira passada. Você vai vendo que ela vai fechando ainda mais, vai ficando melhor. Você pode deixar uma camada um pouquinho mais grossinha, nivelada, e depois a gente vai tirar o excesso dela na lixa. E aí a gente prepara ela para pintar. Beleza? Então vamos dar uma
seguradinha aqui, galerinha. Ô, celularzinho. Bom, galerinha, finalizando, né? Finalizando aqui o nosso fechamento. Agora nós vamos esperar secar bem, certo? Como eu já disse ontem, ou antes, eu sempre deixo secar de um dia para o outro. E aí depois eu entro com o acabamento da lixa. Mas lembrando, galera, que quanto mais tempo essa massa ficar no seu vaso, mais dura ela vai ficando para você dar um acabamento nela. Beleza? Então por isso que eu sempre lixo de um dia para o outro, ou se eu uso passar ela de manhã, no finalzinho da tarde eu também já dou um acabamento. Depende de como tá a minha correria aqui. Beleza, galera? Então agora a gente volta pro acabamento da pintura. Bom, galerinha, nossa terceira etapa da nossa massa concluída, certo? Seca. Agora com uma lixa 120 de ferro. De preferência, se vocês tiverem uma lixa gasta, melhor ainda. Agora a gente vai passando bem de levemente, sem forçar muito. Tá, ó. Agora, ó, nós vamos fazendo só o acabamento, tirando o excesso. Certo? Nós vamos tirando o excesso, ó. Bem devagarzinho, de boa. Para não fazer justamente novos buracos, né? E vamos, aonde tiver, tu vê que ficou ranhurazinha da massa, você faz bem devagarzinho, ó. Certo? Com isso a gente vai nivelando todo ele aqui, ó. E preparando ele para pintura. Vamos finalizar aqui. Bom, finalizado aqui o nosso acabamento na lixa, ó. Perfeito. Agora nós vamos desenformar ele, né, beleza? Galerinha, ó, como a gente revestiu ele, o cano PVC com plástico, você tira aqui a parte do plástico que está em cima. E aí só você pegar o cano e... Certo? Perfeito. Sai bonitinho. Agora nós podemos aproveitar os moldes aqui, ó, para fazer um outro vaso quem queira. Então, galerinha, ó, só você soltar ele daqui, que ele fica preso aqui na fita, né? Soltou e leva pro meio para soltar lá embaixo. Aí, ó. Soltou legal. Agora tu pega ele meio firme, porque ele tá preso lá embaixo, com a cola quente também. Então tu pega pra gente puxar. Aí, ó. Soltou. E soltou. Com esse molde aqui a gente consegue finalizar outro vaso. E aí, galera, você vai tirar, ó, esse já veio junto, ó. Você vai tirar todo o excesso da fita aqui, beleza? Aí, galera, vasinho desenformado. Retirei toda o excesso de fita, praticamente sai toda a fita. E agora com uma lixa 80, nós vamos dar um acerto aqui na borda aqui assim. Nivela ela. Certo? Nivela ela aqui assim, para ela ficar bem legal. Como nós vamos entrar agora com mais duas passadas de cimento
por dentro, aí nós já vamos também nivelando e engrossando aqui, acertando, no caso, essa borda aqui. Beleza? Então, galera, o próximo passo aqui, pintura. Segue aí. Galerinha do céu, olha isso. Acabei de desenformar. Olha isso. Agora eu tô dando um acabamentozinho aqui na bordazinha. Olha isso. Dá até para brincar de cesta de basquete, de tão leve que fica em relação ao vaso tradicional. Certo? Agora dando um acabamentinho na borda. Muitos vão dizer, puta, esse cara é louco. Tá louco, esse vaso vai estourar quando colocar uma planta. Não cai nessa ideia não, galera. Sabemos muito o que estamos fazendo, hein? Certo, agora eu vou dar um... Ó, olha que show. Vou dar uma de lixadinha aqui e vou entrar agora com uma massa por dentro pra gente revestir e impermeabilizar. Certo? E vou entrar com a massinha aqui, ó, para nivelar aqui, acabar de nivelar a nossa borda. Beleza, galerinha? Bom, galerinha, agora nós vamos fazer o passo a passo de como eu trabalho aqui dentro, né? Que geralmente a gente não passa. Então, ó, com uma lixinha, eu dou o acabamento por dentro. Beleza? E aí nós vamos tirar agora o pó. Vamos tirar o pó. Aqui nesse caso aqui, ó, um pano úmido. Beleza? Pano úmido, passa tudo dentro dele. E agora com a nossa massa pronta, a gente faz o nosso acabamento por dentro. Eu entro com ela 2 vezes e depois eu entro com a resina para a gente impermeabilizar. Ó, passo nele todo e aqui na borda aqui, ó, a gente vai nivelando a nossa borda aqui, ó. Ó, beleza? Então vamos dar uma adiantada. Pronto, galerinha. Ó, finalizada aqui uma primeira demão. Se vocês passarem aqui essa primeira e vocês verem que ela fez uma boa cobertura, não tem necessidade de vocês passar outra, porque aqui a gente só está revestindo para cobrir aquela parte onde nós tiramos a fita. E agora a gente vai fazer uma impermeabilização nela por dentro com a resina. Agora, aqui por fora, aqui ó, na borda, se você vê que você tem a necessidade de você passar mais uma, você passa. Porque aqui, na verdade, agora, você vai tentar nivelar aqui sua borda, né? Porque tem parte que fica um pouquinho mais estreita que a outra. Então, você com a massa, você vai dando uma nivelada. Aí, depois que a massa secar bem, aí você com a lixa, você nivela a sua borda.
Beleza, galerinha? Segue aí. Bom, galerinha, ó, primeiro revestimento que nós fizemos seco, né? Agora a gente tira com a mão mesmo, ó. Você tira aquelas bolinhas aqui que faz do cimento. E agora nós vamos fazer o outro revestimento, que eu passo 2 vezes. Mas agora eu aplico mais no fundo e aqui pra gente nivelar a nossa borda. Aqui nele inteiro já não tem tanta necessidade. Mas caso você queira passar nele inteiro, que aí você faz 2 aplicações, beleza. É bom que você já dá uma reforçada a mais. Certo, nossa massinha prontinha aqui. Aí eu dou um revestimento, uma segunda passada aqui pra gente acabar de nivelar a nossa borda. E lá no fundo, certo? Então essas 2 passadas que eu faço pra gente finalizar esse trabalho. Vamos dar uma seguradinha aqui. Bom, galerinha, finalizando aqui. Certo? Aí nós vamos ter isso aí, ó. Passado lá no fundo. E aqui na boca, acabando de nivelar nossa boca aqui. Agora a gente vai esperar secar bem. Aí eu vou entrar com uma lixinha 120 de ferro, que ela dura mais, para dar um acabamento aqui, tirar o grosso aqui. E aí nós vamos revestir com aquela massa que vocês já conhecem, aquela de tirar imperfeição e dar acabamento para a gente pintar. Então, como a gente já entrou com aquela massa aqui, ó, nós vamos entrar só aqui, ó, para a gente poder nivelar, para poder a pintura ficar legal. Beleza, galerinha? Então a gente volta aqui quando eu estiver passando essa massa aqui para vocês acompanharem aí. Bom, galerinha, depois que nossa peça secou aqui, ó, olha essa massa, que beleza, ó. Depois que essa peça secou, aí você pode usar uma lixa 120, ou eu tô usando aqui uma lixa 80, mas ela tá bem gasta. Tá vendo? Então, galerinha, é só você com calma, sem comer muito aqui, só nivelar agora e acertar aqui, arredondar aqui a sua base aqui, né, a boca aqui do vaso. Vai lixando aqui aquela massinha que nós colocamos, bem devagarzinho, arredondando, tirando o excesso de massa para não deixar calombo, certo? E aqui também, ó, certo? Aqui você vai quebrar só o grosso, só aqui, não no vaso todo, só aqui, certo? Porque lá vai ficar assim mesmo, aqui vai entrar terra, vai entrar essas coisas aí, certo? Então vamos dar uma adiantadinha aqui. Bom, depois que você faz esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Aí nós vamos tirar o pó. E agora nós vamos fazer a aplicação da nossa massa para tirar a imperfeição e dar acabamento para a gente pintar, né? Aquela massinha em que a gente cobre a ranhura, né, do cimento para poder deixar ele bem lisinho. Então nós vamos passar essa massa apenas na borda, tá? Dentro aqui nós vamos passar a resina com o tingidor preto. Então
certo? Passa. Aqui não precisa ter a necessidade de passar 3 vezes, aqui eu passo 2, passo uma, dou o acabamento e passo a segunda. Bom, galera, então fica desse jeito aqui, ó. Beleza? Agora eu vou esperar secar bem. Vamos dar uma segunda. Vamos dar o acabamento devagarzinho na lixa. Beleza? E aí a gente entra para pintura. Beleza? Então a gente se vê no vídeo 4, galera. Beijo no coração.